O gato que vemos na imagem tinha um hábito que para muitos, poderiam ser considerado algo muito assustador. Todas as noites, quando as luzes se apagavam, o felino simplesmente subia na cama e ficava encarando o pai da família. E é claro que o homem achou aquele comportamento muito estranho. Mas só depois de instalar uma câmera em seu quarto, descobriu a razão do comportamento do bichano e teve medo que isso fosse algo que pudesse colocar sua vida em risco. Daniel Hawkins é um homem que sempre amou os gatos. Por isso, o seu pequeno Muffins era considerado um xodó na família desde o dia em que foi adotado em um abrigo. E como todos os gatos, tinha seus hábitos e costumes, e isso não era algo que incomodava Daniel, pelo menos não até o momento em que Muffins começou a observá-lo dormir. O comportamento de Muffins começou a ficar estranho quando o gato completou 4 anos de idade. Já habituado ao lar e adorado pelos filhos de Daniel, era comum encontrar Muffins no colo das crianças e até mesmo dormindo em suas camas, o que fazia do gatinho praticamente parte da família. E só quando Daniel percebeu que Muffins estava com novos hábitos bizarros é que ele começou a olhar para o animal de estimação de outra maneira. Em um fim de semana, enquanto estava de folga, Daniel aproveitou o dia para comprar o que precisava no mercado e passear um pouco para espairecer a mente. Quando voltou para casa, de longe ele já notou que Muffins estava passeando pelo jardim, algo que havia se tornado uma rotina nos últimos tempos na vida do gato. Foi então que Daniel notou que ele estava carregando alguma presa em sua boca, e quando se aproximou percebeu que o gatinho estava com um rato entre os dentes. Apesar de achar aquela cena bastante nojenta, Daniel ficou até mesmo orgulhoso por Muffins, afinal ele estava protegendo a casa contra pragas e fazendo seu trabalho na natureza. Ele desviou do animal e o deixou à vontade para terminar a refeição, sem saber que aquele gatinho ainda ia lhe dar uma boa dor de cabeça. Passado um tempo, Daniel esqueceu sobre esses detalhes das caças de Muffins, e não relacionou nada disso com os problemas de saúde, especialmente os respiratórios, que estava enfrentando praticamente por todas as noites. Apesar disso, o homem nunca poderia relacionar os hábitos de seu animal com algo que ele já sofria há muito tempo, pois tinha asma desde quando era uma criança. As crises respiratórias faziam Daniel acordar durante as madrugadas e sair correndo para pegar sua bombinha de ar ou puxar um pouco de fôlego no lado de fora da casa. Tamanha era a incapacidade respiratória que esse problema lhe ocasionava. Mesmo com todos os exames e consultas que já tinha feito por toda a sua vida, nenhum médico ou especialista conseguia dar um diagnóstico definitivo a respeito da sua doença, e por isso ele teve que aprender a aceitar que esse seria um problema que o acompanharia para sempre. Essas limitações respiratórias fizeram com que Daniel tivesse que abrir mão de muita coisa, já que não podia praticar atividades esportivas rígidas demais, além de ter que ficar sempre vigilante sobre o ambiente e condições que poderiam de alguma forma complicar ainda mais seus problemas. O que Daniel começou a notar com o tempo foi que, desde que o gatinho começou a fazer parte da família, os problemas respiratórios que ele já conhecia e controlava de certa forma, simplesmente começaram a terem um agravamento de pouco a pouco, chegando ao ponto de suas crises ficarem muito desagradáveis. Em dessas noites de crises, Daniel acordou durante a madrugada e caminhou até a cozinha para se hidratar. Foi então que ele encontrou o gato sentado em uma cadeira e com um olhar bizarro em sua direção. Apesar do susto que levou com a cena, ele ignorou o bicho e foi beber um copo de água. Esse poderia ser apenas mais uma noite normal em uma casa onde vive um gato, já que se trata de um animal com hábitos noturnos. Só que o fato da história se repetir na noite seguinte e também na posterior, começou a deixar Daniel muito incomodado com o olhar de Muffins, que parecia de algum modo obcecado em observá-lo. Daniel estava começando a ficar com medo disso. O gato não parava de observá-lo. Não importava para onde Daniel ia, lá estava Muffins indo atrás. Para tentar tirar qualquer superstição de sua cabeça e não deixar os outros assustados, Daniel tentou agir de maneira normal perto de sua família e sempre alisava o gato quando podia. Só que aquele gato estava ficando cada vez mais estranho, e logo o dono já não encontrava paz o suficiente para conviver com esse mistério. Na manhã seguinte, o gato continuava observando de maneira estranha, mesmo quando estava no colo das crianças ou de sua esposa, e isso continuou acontecendo, por dias e dias até o homem decidir tomar uma atitude. Daniel foi até uma loja especializada em segurança e comprou uma pequena câmera com visão noturna. Ao voltar para casa, sem explicar nada para sua família para que eles não se assustassem, Daniel instalou a câmera em um lugar estratégico para ver o que acontecia enquanto dormia, e o motivo disso é que ele estava encontrando pelos de Muffins sempre que se levantava e somente em seu lado da cama. Depois de colocar as crianças para dormir, Daniel deitou-se com sua esposa e ficou por diversas horas olhando para a porta do quarto para ver se flagrava Muffins entrar e fazer o que sempre fazia.
Só que Daniel estava muito cansado, e acabou pegando no sono, deixando que a câmera registrasse o que ele era incapaz de esperar acontecer. Na manhã seguinte, assim que acordou, Daniel espirrou e encontrou mais pelos de muffins em seu lado do lençol. Só que dessa vez ele estava satisfeito com isso, pois certamente a câmera tinha registrado tudo. De qualquer forma, Daniel estava preocupado com o vídeo que assistiria. Ele e as crianças gostavam muito do gato, mas, dependendo do que as imagens mostrassem, ele teria que dar um jeito de se livrar do animal de estimação, especialmente se fosse algo que estivesse prejudicando sua saúde. Daniel fez o que tinha costume de fazer por todas as manhãs, e só depois de levar as filhas à escola, ele voltou para casa e foi correndo encaixar o cartão de memória da câmera no computador para finalmente solucionar o mistério. Conforme o computador ligava, Muffin se aproximou e sentou-se na cadeira ao lado da sua, novamente observando sem parar, como se também estivesse ansioso para ver o resultado da filmagem. Daniel afastou seus pensamentos mais medrosos e apertou o botão de play para que o vídeo começasse a executar. Conforme as filmagens iam passando, o coração de Daniel ficava acelerado, tamanha era sua expectativa e ansiedade. O que será que ele iria descobrir naquelas imagens? Será que era algo tão terrível? Nas primeiras horas de vídeo, Daniel não viu nada de especial. Tudo o que o filme mostrava era ele se revirando na cama enquanto sua esposa dormia tranquilamente. O máximo que acontecia, além disso, era o balanço da cortina da janela e nada mais. Entediado com as cenas repetitivas, Daniel começou a avançar o vídeo, e quando já perdia as esperanças de ver algo excepcional, ele então viu o momento em que Muffins entra pela porta do quarto e calmamente caminha em direção à sua cama. Isso deixou Daniel arrepiado. A postura do gato deixou bem surpreso, especialmente quando o animal parou na beira da cama e ficou imóvel, olhando para cima e em sua direção. Quanto mais o gato se aproximava de seu corpo, mais a ansiedade em descobrir a verdade aumentava e fazia o coração de Daniel palpitar. Foi então que a filmagem mostrou Muffins pulando na cama e lentamente, caminhando em direção a Daniel, especificamente na direção de seu peito. Enquanto Daniel dormia um sono pesado, o gato se acomodou ao seu lado e depois subiu em seu peito, ajeitando-se como podia e colocando a cara na direção da boca de seu dono. Quanto mais a boca do gato se aproximava da sua, mais aquela filmagem parecia perturbadora aos olhos de Daniel. E nesse instante ele olhou para o gato ao seu lado como se perguntasse: por que você estava fazendo isso comigo? No restante da filmagem, enquanto Muffins permanecia em cena, Daniel notou que o gato simplesmente deixava o corpo cair em seu rosto e dormia pesadamente em cima da cara de seu dono, como se Daniel fosse um de seus travesseiros. Ele não podia acreditar no que via, e isso acabou explicando os momentos em que acordava sem ar e tinha que sair correndo da cama para respirar melhor. Certamente, depois que estava satisfeito de usá-lo como cama, Muffin se afastava e deixava uma chuva de pelos em seu rosto, e esses mesmos pelos certamente obstruíam ainda mais a sua respiração. Apesar de se sentir meio estranho por seu gato praticamente usar sua cara como se fosse um colchão, Daniel sentiu-se aliviado por descobrir que suas desconfianças estavam exageradas. Ele temia que fosse algo muito pior, e até mesmo pegou o gatinho no colo e fez carinho enquanto sorria. Quando se sentou à mesa com sua esposa e filhas, Daniel contou sobre a câmera e sobre os episódios críticos que tinha vivido com Muffins nas últimas madrugadas. Ao ver a filmagem, a esposa de Daniel também achou tudo aquilo bastante perturbador, mas ela pelo menos ficou aliviada de que agora eles tinham respostas para o agravamento da asma desde que o gato chegou em casa. O jeito que Muffins tomava cuidado para ficar agarrado ao rosto do dono sem machucá-lo, acabou fazendo a família assistir novamente o vídeo e cair em gargalhada. O gatinho só queria ficar junto ao seu dono, e aquela era a maneira que o felino tinha encontrado de demonstrar que o amava. Muffins continuou encarando Daniel todos os dias, mas agora o homem tinha uma resposta que nada tinha a ver com superstições ou qualquer outro tipo de resposta sem lógica. A única coisa que o gato queria, sempre que o encarava daquela maneira bizarra, era que Daniel parasse o que estivesse fazendo para poder fazer carinhos em seu pelo e deixar que ele se esfregasse em suas pernas. Desde então, toda vez antes de dormir, Daniel autoriza Muffins entrar em seu quarto e ronronar em seu canto preferido da cama, desde que isso não seja feito, literalmente, bem na sua cara. Se você gostou dessa incrível história, deixe sua pegada no botão de like e considere assistir esse outro caso emocionante que está aparecendo na sua tela agora. Até a próxima!